Você já parou para pensar em como o fast food dentro do ambiente universitário impacta nas escolhas alimentares dos estudantes? Se não, hoje traremos uma visão um pouco mais ampla sobre este assunto. Essa é a disciplina de Ciência dos Alimentos e o nosso grupo é composto por Luana, Helena, Júlia, Bruno, Rodrigo e Cleison. Para muita gente, o ambiente universitário é o primeiro passo de dependência. É quando muitos estudantes saem da casa de seus pais e passam a ser os próprios responsáveis pelas suas tomadas e decisões alimentares. E nós sabemos que o ambiente universitário está repleto de opções. Temos lanchonete, bandejão, restaurantes próximos, lojas de conveniência e tudo isso temos alimentos que variam desde os mais saudáveis até os menos saudáveis. E é exatamente isso que os pesquisadores queriam saber: que tipo de alimento os estudantes estão consumindo. Então, em vez de perguntar aos estudantes o que eles consumiam, porque sabemos que pode levar a respostas não tão precisas, os pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte fizeram algo diferente. Eles foram direto na fonte, analisaram os registros digitais das compras de verdade. A escala desse estudo é impressionante. Foram analisadas mais de 1,5 milhão de transações de comida e bebida. Cada uma delas é um pequeno dado, mas quando juntamos tudo, conta uma história enorme. E o valor total de gastos nessas compras passou de 10 milhões de dólares. Isso mostra não só a quantidade de comida, mas também o impacto econômico gigantesco que essas escolhas têm dentro do ambiente da universidade. E para fechar o número, é importante citar a quantidade de participantes. Os hábitos de mais de 14 mil de estudantes entraram nessa análise. Isso dá um retrato detalhado e confiável do comportamento alimentar no campus. Certo, mas como é que se mede se uma comida é saudável de forma objetiva? Os pesquisadores precisavam de um jeito de classificar quase 4.000 itens diferentes. Vamos ver como eles resolveram isso? Eles usaram uma ferramenta chamada pontuação de saúde dos alimentos. É uma escala bem simples, que vai de 0 a 7. Basicamente, cada item ganhava um ponto para cada um dos 7 critérios nutricionais que lhe atendiam. Bem direto ao ponto. Quanto maior a nota, mais saudável o alimento era considerado. E o que é interessante aqui são os critérios por trás dessa nota. Elas não foram tiradas do nada, são baseados em diretrizes de nutrição para coisas como gordura total, sódio, açúcar e fibras. Se o alimento se encaixava na meta, ganhava um ponto. Para deixar isso mais concreto, vamos ver uns exemplos. Um biscoito de salsicha, por exemplo, tirou nota 1, ou seja, ele só atendeu a um dos 7 critérios de saúde. Agora, um sanduíche de frango grelhado já se sai bem melhor, com uma nota 4. Isso mostra que nem todo item de lanchonete é igual e que existem opções que estão no meio termo, sabe? E lá no topo da escala, a gente tem uma sanduíche de peru no pão integral, com uma nota 6 de 7. Isso ilustra perfeitamente como a ferramenta funciona, indo de escolha menos saudáveis até opções melhores. Com essa pontuação em mãos, os pesquisadores puderam ir para a pergunta-chave: o que leva um estudante a escolher um item nota 6 em vez de nota 1? Que fatores acadêmicos, econômicos ou até de comportamento estavam por trás disso? Uma das descobertas mais claras foi a ligação com o desempenho acadêmico. O gráfico mostra direitinho que estudantes com notas mais altas tendiam a ter uma pontuação de saúde média maior nas suas compras. Talvez tenha a ver com disciplina ou planejamento, mas a relação está ali, bem nítida. Outra ligação importante foi com a renda. Os estudantes classificados como de renda baixa, na média, compravam alimentos com notas de saúde mais baixas. Então, fica bem claro que tanto o desempenho acadêmico quanto a situação econômica parecem estar associadas a essas escolhas. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes, com uma diferença bem surpreendente entre os gêneros. Por exemplo, para as mulheres, ficar mais velha estava associado a escolhas menos saudáveis. Já para os homens, o contrário era verdade. E o mais curioso de tudo, para as mulheres, ir mais à academia estava ligado a compras menos saudáveis. E para os homens, de novo, o contrário, ligado a compras mais saudáveis. Uma dinâmica bem inesperada, não é? Então o que tudo isso quer dizer? Que lições a gente pode tirar desses milhões de dados de compras? Vamos juntar as peças e ver as principais conclusões dessa análise. Primeiro, o próprio ambiente alimentar do campus pesa muito. A maioria das opções disponíveis tinha nota baixa. Isso, claro, se refletiu na média geral dos estudantes, que foi só de 2,35 de 7. Um dado curioso é que quem usava mais o refeitório principal, o tal do bandejão, tendia a fazer escolhas mais saudáveis quando ia comprar em lanchonetes. E essa citação do estudo resume tudo. Mesmo que existam fatores individuais, a grande conclusão é que o ambiente, as opções oferecidas no campus, pode ser o principal motor das escolhas alimentares. A maioria das notas foi baixa, não importava muito quem estava comprando. E por fim, isso deixa a gente com uma pergunta importante. Se as opções disponíveis têm um impacto tão grande, a responsabilidade não é só de quem compra, mas também das instituições.
Como as universidades podem criar um ambiente que torne a escolha saudável a escolha mais fácil? Fica a reflexão. Bom, este foi nosso trabalho, baseado no estudo de Racine e colegas de 2022, que foi publicado na revista Nutrientes. O artigo intitulado A College Fast Food Environment and Student Food and Beverage Choice utiliza dados de transições reais de mais de 14 mil estudantes para analisar a salubridade das compras de fast food no campus, estabelecendo uma forte correlação entre fatores como baixa renda e menor GPA com escolhas alimentares menos saudáveis.